Fala galera, aqui é o Drake, e se você se visse em meio à Segunda Guerra Mundial cercado pelo avanço alemão, o que você faria? Esses soldados irão fazer de tudo para fugir dessa praia e sobreviver. Começamos apresentando uma das 3 linhas do tempo que se cruzam nessa narrativa, e na primeira vemos um pequeno grupo de soldados britânicos caminhando pelas ruas vazias de Dunkirk, no litoral francês, e eles estão famintos, exaustos, procurando por qualquer sinal de ajuda. Nessa hora, o Tommy se prepara para dar uma barrigada ali na rua mesmo, quando de repente um ataque e tiros de metralhadora rasgam o silêncio. E então, um a um, os soldados são abatidos sem sequer terem tempo de escapar. Apenas o Tommy sobrevive, porque foi o mais rápido a escalar um portão, e foge sem olhar para trás, passando por cima de um muro. Na fuga, mais disparos vindos dessa vez de uma barricada montada pelos próprios soldados franceses, e por pouco ele não é alvejado, mas consegue gritar a tempo que é britânico. Por isso eles abaixam as armas e o deixam passar, afinal o objetivo deles ali é proteger aquela barricada, enquanto os seus aliados ingleses aguardam resgate na praia. E quando o Tommy chega até a praia, a visão é devastadora. Milhares de soldados amontoados olhando para o horizonte, esperando algum milagre vindo do mar. Ali, ele se prepara para continuar a barrigada, mas é interrompido ao ver o Gibson cavando uma cova calado, e o Tommy se apressa em ajudar, percebendo que curiosamente o Gibson estava enterrando um corpo e pegando as botas do soldado morto, mas o Tommy ignora a esquisitice da situação, pois naquele lugar nada importa a não ser sobreviver. O Tommy então aceita um pouco de água oferecida pelo Gibson, e depois segue até uma fila de embarque, mas descobre que aquele ponto era exclusivo para granadeiros. O problema é que não há muitos navios disponíveis para retirada, na verdade quase nenhum. De repente, um som no céu muda tudo, e aviões alemães surgem despejando bombas, fazendo o puro pânico tomar conta de todos, e a areia se levanta se espalhando por todos os lados. Corpos voam, e mais uma vez o Tommy sobrevive, quase como um milagre. Entre a bagunça da praia, ele e o Gibson encontram um soldado gravemente ferido, deitado numa maca, entendendo que talvez essa seja a única chance de saírem dali vivos, levando aquele homem até o pier de onde os navios estavam partindo, um dos poucos pontos de evacuação que ainda funciona. Mas nada é simples, e ao chegarem no pier, percebem que há mais uma barreira. Vários soldados da França no caminho, pois os franceses não estavam sendo evacuados junto com os britânicos, e os oficiais ingleses explicam que os navios franceses chegariam depois para buscar seus próprios homens, e isso gera ainda mais tensão entre os aliados. O Tommy e o Gibson então empurram a maca entre as centenas de soldados que disputam cada centímetro de espaço, atravessando destroços, saltando por uma prancha improvisada, e finalmente conseguem chegar até o navio médico que estava evacuando os feridos. Mas é claro que eles não podiam ficar ali, e são expulsos do convés, e desesperados para embarcar, os dois pulam para a parte inferior do pier, tentando se esconder, na esperança de que consigam embarcar sem serem notados. E ali no silêncio tenso daquele esconderijo, eles ouvem uma conversa entre os oficiais, inclusive o comandante Bolton, que carrega nas mãos uma responsabilidade quase impossível: tentar retirar o máximo possível de soldados daquela praia. Só que os números assustam, pois enquanto o governo britânico esperava conseguir evacuar algo entre 30 e 45 mil homens, na praia estavam 400 mil soldados encurralados. E para piorar, os destroyers da marinha não conseguem se aproximar da praia porque o mar é raso demais, de forma que tudo depende daquele pier sobreviver aos ataques. Só que um navio já havia sido afundado bem ali, e se isso acontecesse de novo, aquele pier ficaria inutilizado, condenando milhares de homens. A segunda linha temporal começa do outro lado do Canal da Mancha, na pequena cidade costeira de Dorset, na Inglaterra, onde a marinha britânica inicia um chamado desesperado, e a ordem é clara: todo e qualquer barco civil disponível deve atravessar o canal e ajudar no resgate. É aí que conhecemos o Sr. Dawson, um veterano do mar, dono de um elegante barco a motor, e ao lado dele está o seu filho Peter, e também o George, um jovem amigo da família que decidiu ajudar mesmo sem ter muita experiência. Eles começam a preparar o barco, retirando qualquer coisa desnecessária, e carregam coletes salva-vidas, pois a ideia é entregar o barco para a marinha. Mas o Sr. Dawson recusa a deixar outra pessoa comandar o seu precioso barco, já que isso para ele seria quase como abandonar um filho. Então, sem pensar duas vezes, decide ele mesmo navegar até Dunkirk, e o Peter junto com o George não hesitam e embarcam juntos nessa missão quase suicida. Logo que partem, eles percebem o tamanho do desafio, pois o mar, que parecia calmo, esconde no horizonte uma fumaça densa, navios destruídos, aviões cruzando os céus e uma linha interminável de soldados aguardando resgate. E durante a travessia, eles avistam algo no meio da água, um homem sozinho agarrado aos destroços de um navio que afundou, e se apressam em fazer o resgate. Porém, aquele não é um simples náufrago. Ele está em choque com o olhar perdido, trêmulo, não diz uma palavra e só se encolhe no fundo do barco, claramente traumatizado. E não é pra menos, pois ele é um dos poucos sobreviventes de um dos inúmeros navios que foram torpedeados ou bombardeados no canal. O problema surge quando esse homem percebe para onde o barco está indo, já que ele achava que estava sendo levado de volta para a Inglaterra, mas quando ouve que estão indo direto para Dunkirk, o desespero toma conta do cara. Sem controle, o soldado surta e começa a gritar, se recusando a ir naquela direção e fazendo de tudo para impedir que o barco continue viagem. Afinal, voltar para aquele inferno para ele era o mesmo que assinar sua sentença de morte. O Sr. Dawson, por sua vez, se mantém calmo, fingindo por um instante que vai mudar a rota, e pede que ele descanse um pouco, e o homem aceita, mais pela exaustão do que pela confiança, e logo é conduzido
discretamente para o compartimento inferior do barco, onde acaba sendo trancado, longe do convés. Nesse momento, o George, que observava tudo, faz uma pergunta que reflete muito bem o julgamento que muitos faziam na época, questionando se o soldado é um covarde, mas o Sr. Dawson responde com a sabedoria de quem entende mais sobre o ser humano do que sobre qualquer guerra, falando que não, pois aquele é o efeito arrasador da guerra. Enquanto milhares lutam por suas vidas em terra e no mar, acima deles uma nova batalha se desenha nos céus, onde 3 caças britânicos Spitfires cruzam o Canal da Mancha em direção a Dunkirk, com a missão bem clara e vital: proteger a qualquer custo os soldados encurralados na praia e os navios que tentam resgatá-los. O céu, aparentemente calmo e tranquilo, logo se transforma em um campo de batalha invisível quando um caça inimigo pinta no radar, e a perseguição começa bem tensa, com o Farrier mostrando em poucos minutos a sua mira precisa, derrubando o avião inimigo. Mas logo surge um problema: o líder do esquadrão desaparece sem deixar sinal, de forma que agora restam apenas 2 pilotos britânicos, o Farrier e o Collins. Enquanto tenta achar o parceiro, o Farrier avista algo no horizonte, os destroços do terceiro avião, e ele percebe mais uma outra coisa, um detalhe crucial, pois o seu marcador de combustível está quebrado, e isso significa que o piloto não tem como saber quanto combustível ainda tem no tanque. Diante disso, surge um dilema silencioso, mas devastador: voltar e garantir a sua vida, ou continuar sabendo que pode não ter combustível para regressar. E mesmo com os alertas do Collins de que ele deveria voltar, o Farrier não hesita e escolhe seguir em frente, já que a missão vem antes de tudo. À medida que os 2 pilotos se aproximam de Dunkirk, a verdadeira dimensão do perigo fica evidente, pois eles avistam um grupo de bombardeiros inimigos se alinhando prontos para atacar um navio aliado. Sem perder tempo, os pilotos britânicos entram em ação, mergulhando nos céus com precisão cirúrgica, conseguindo derrubar alguns caças e bombardeiros inimigos, e cada disparo é uma corrida contra a morte, cada manobra é a diferença entre viver ou cair no mar. Mas a vitória tem seu preço, porque o caça do Collins é atingido, e ele perde o controle parcial da aeronave, ficando sem alternativa, a não ser abandonar o avião e cair na água abaixo. Contudo, ele vê que o mar está relativamente calmo, e opta por uma manobra arriscada: tentar um pouso forçado na água. E na Segunda Guerra Mundial, muitos pilotos preferiam pousar no mar do que saltar de paraquedas. Isso aumentava as chances de serem resgatados rapidamente por barcos aliados, especialmente perto de zonas de evacuação como Dunkirk. Só que essa manobra exigia enorme habilidade, já que um erro mínimo poderia fazer o avião se partir ao meio ou afundar instantaneamente. Mas continuando, o Collins então inicia o procedimento, segurando o controle com toda a sua força, guiando aquele pedaço de metal ferido na direção da superfície do mar, sabendo que a partir dali, o desfecho está nas mãos da sorte, da técnica e do próprio destino. E lá no alto, o Farrier segue sozinho, determinado a ajudar os soldados aliados, seja em terra ou no mar, sabendo que cada segundo que seu caça permanecer nos céus pode ser a diferença entre a vida e a morte para centenas lá embaixo. E enquanto o céu ruge com o som dos motores dos caças e das explosões, no pier uma nova tragédia se aproxima, pois o navio hospital cheio de soldados feridos é brutalmente atingido durante um bombardeio aéreo. As bombas caem com precisão cruel, e em segundos o navio começa a afundar ao mesmo tempo em que o comandante Bolton, desesperado, ordena que afastem o barco, já que se ela afundar ali, bloqueará totalmente o acesso ao pier, e sem o pier não há evacuação possível. No convés do barco, o pânico se espalha, e os soldados que podiam andar se jogam no mar, lutando pela própria vida, enquanto os feridos presos às macas ou incapazes de se mover são cruelmente abandonados e viram história. Porém, esse é mais um exemplo da dura realidade da guerra, onde nem sempre é possível ser herói. No meio desse cenário de desespero, o Tommy e o Gibson encontram uma oportunidade, tirando da água um jovem soldado chamado Alex, e em meio ao caos, mergulham no mar molhando-se completamente na clara intenção de fingir que estavam no navio que acabou de afundar. E muitos soldados durante a evacuação de Dunkirk usaram esse tipo de estratégia, pois declarar ser um sobrevivente de um naufrágio aumentava as chances de ser colocado rapidamente em outro navio rumo à Inglaterra. E pra sorte deles, a estratégia funciona, e logo os 3 estão a bordo de outro navio, aparentemente seguro, pelo menos por enquanto. Lá dentro, o Tommy e o Alex vão pra um porão onde recebem comida quente, mas nem isso alivia a tensão, e o medo é constante, por isso o Tommy alerta que eles dois precisam ficar próximos a uma saída, afinal todos sabem que a qualquer momento o barco pode se tornar um túmulo de aço no fundo do mar. Enquanto isso, o Gibson prefere ficar do lado de fora, silencioso e isolado, carregando consigo não só o peso da guerra em si, mas também os fantasmas que parecem nunca o abandoná-lo, e ele começa a chorar quando a noite cai, vendo um homem gritar que um torpedo estava já a caminho. Assim, no meio da escuridão à luz da lua, um som seco e ensurdecedor corta o silêncio, pois o torpedo acerta em cheio o navio, e o impacto é devastador. As luzes então se apagam, o chão treme, e em segundos o caos toma conta de tudo com a água invadindo os compartimentos inferiores. Soldados correm por todos os lados tentando se salvar enquanto gritam e se empurram tentando fugir, ao mesmo tempo em que dezenas de outros ficam presos nas partes mais baixas, sem chance alguma de escapatória. Mas por sorte, ou talvez por puro instinto, o Tommy e o Alex estavam perto da saída. A porta, porém, estava trancada até que o Gibson, do lado de fora, consegue forçá-la, abrindo caminho para eles escaparem, e os dois veem a luz da saída.
vida, por isso nadam pra lá, e os três se lançam no mar gelado, lutando contra a corrente, contra os destroços e contra o próprio medo. Não muito longe dali, eles avistam um bote salva-vidas, onde já estavam apertados vários soldados, entre eles, o mesmo soldado sem nome que havia sido resgatado pelo Sr. Dawson num futuro que parecia distante. Sem espaço para os outros dois subirem, o Gibson joga uma corda na água, permitindo que os companheiros se agarrem e lutem para não serem levados pelas fortes correntezas do mar. E aqui o Canal da Mancha, além de ser extremamente gelado, é conhecido por suas fortes correntes e águas traiçoeiras, de forma que sobreviver nele mesmo por alguns minutos exigia não só resistência física, mas também muita sorte. Já nos céus, o Farrier observa o companheiro Collins fazendo um pouso forçado no mar, e as asas da aeronave tocam a água com violência, criando uma trilha branca enquanto um barco se aproxima na tentativa de resgatá-lo. Mas mesmo diante disso, o Farrier não desiste da missão, e os seus olhos seguem atentos, localizando um caça inimigo à distância, e sem pensar duas vezes, ele parte em perseguição. Enquanto isso, no outro lado, a tensão aumenta a bordo do pequeno barco civil do Sr. Dawson, pois o soldado sem nome que havia sido resgatado consegue escapar do porão trancado, e tomado pelo desespero ao perceber que ainda estão indo em direção a Dunkirk e não de volta para casa, ele perde o controle, e num ato desesperado ataca o Manche, tentando obrigar o Dawson a mudar o rumo. O caos então se instala no pequeno convés, e na confusão, o George que tentava ajudar, acaba sendo empurrado, caindo violentamente da escada, e bate a cabeça, e o impacto é bastante grave, fazendo o George perder a visão no mesmo instante, e o soldado sem nome, percebendo a gravidade do que causou, se recolhe, em silêncio, dominado pela culpa. E você sabia que durante a evacuação real de Dunkirk, chamada de Operação Dynamo, mais de 700 embarcações civis, conhecidas como Little Ships of Dunkirk, atravessaram o Canal da Mancha para auxiliar na retirada, e muitos eram comandados por civis sem nenhuma experiência militar. Mas continuando, enquanto o Peter tenta controlar a situação e questiona se não deveriam retornar, eles avistam uma nova ameaça surgindo no horizonte. Um bombardeiro alemão se aproxima, mirando diretamente um caça-minas britânico voltando para a Inglaterra. É nesse exato momento em que o céu volta a se tornar palco de heróis, pois o Farrier e o Collins surgem como uma linha de defesa, e o Farrier dispara, derrubando um inimigo, e juntos os dois pilotos conseguem impedir que o navio seja destruído por enquanto. Porém, o preço é alto, já que o Collins é atingido na luta, e o seu caça perde a altitude rapidamente, até que sem alternativa, ele realiza um pouso de emergência sobre o mar. A partir daqui, a narrativa assume a angustiante perspectiva do Collins, que preso dentro do cockpit, ele luta para soltar a tampa da cabine que travou no impacto, e a água começa a invadir tudo, subindo rápido, enquanto ele puxa, empurra, tentando escapar do que parece ser seu fim inevitável. Do lado de fora, o barco do Sr. Dawson acelera com todas as forças a caminho da queda, pois ele sabia que aquilo é uma corrida contra o tempo, e podia significar a morte do piloto. E uma rápida curiosidade, na Segunda Guerra, era comum que os cockpits dos caças Spitfire emperrassem após pousos forçados na água, devido à deformação da fuselagem, e muitos pilotos acabaram morrendo afogados, presos em suas cabines. Já na praia, os soldados exaustos finalmente conseguem chegar em terra firme, enquanto o coronel Winant observa em silêncio alguns homens tentarem desesperadamente atravessar o Canal da Mancha usando pequenos botes salva-vidas. Mas o mar impiedoso não facilita, e as ondas empurram os homens de volta, jogando-os novamente para a praia, como se até a própria natureza estivesse contra eles. O coronel então caminha até uma linha de caminhões estacionados, que não estavam ali por acaso, pois os engenheiros britânicos trabalham incansavelmente construindo um pier improvisado, já que a ideia era simples, criar uma linha de apoio para quando a maré subisse, esse caminho servisse como uma ponte até os navios. E na evacuação real de Dunkirk, essa técnica foi realmente usada. Chamados de moles, esses piers improvisados salvaram milhares de vidas, permitindo que os soldados embarcassem sem depender dos cais destruídos. Enquanto isso, a própria maré começa a mudar lentamente, e com ela os corpos dos soldados mortos antes levados pelas ondas começam a retornar, boiando de volta para a costa, e esse é um lembrete cruel do que está em jogo ali. O coronel Winant, tomado pela tensão, vai até o comandante Bolton com uma pergunta direta: onde estão os destroyers? Onde estão os grandes navios que deveriam estar resgatando aqueles homens? Mas a resposta não é nada animadora, pois o Bolton explica que a marinha está priorizando a defesa da próxima grande batalha, a Batalha da Grã-Bretanha, de forma que haveria apenas um destroyer indo para lá, e o restante seriam barcos civis com homens comuns, pescadores, comerciantes, marinheiros que voluntariamente cruzariam o canal para ajudar. O Winant então não esconde a sua indignação. Como eles poderiam esperar sobreviver dependendo de embarcações tão frágeis, enfrentando bombardeiros, submarinos e todo o poderio inimigo? Mas não há alternativa que ele possa acionar, e os barcos civis teriam que dar conta. Na areia, o silêncio só é quebrado pelo barulho das ondas, e o Tommy, o Gibson e o Alex estão sentados, observando um soldado que, dominado pelo desespero, decide tentar atravessar o canal nadando. A cena é chocante e infelizmente é real, pois na evacuação de Dunkirk, muitos soldados realmente tentaram escapar nadando, e quase nenhum conseguiu. Em seguida, eles percebem um grupo de soldados se movendo. Eles estão indo até um navio encalhado na areia, na esperança de que quando a maré subisse, ele flutuaria novamente e poderiam zarpar dali, mas havia um enorme risco.
O local estava fora do perímetro seguro, totalmente exposto à artilharia e aos bombardeios inimigos. Sem muitas opções, os três se juntam ao grupo e entram no navio, se escondendo no porão na tentativa de evitar serem vistos pelos alemães. A tensão então cresce quando o líder do esquadrão ordena que o Gibson verifique se a água estava subindo, mas o Gibson recua, tomado pelo medo, imóvel, sem falar nada, e é o Tommy quem decide ir, vendo que ainda faltava muito. Assim que voltam pra dentro, os soldados ouvem passos do lado de fora. Com medo de que seja um inimigo, todos se preparam pro pior, achando que vão ser descobertos. Mas no fim das contas, era apenas o capitão do navio, um marinheiro holandês que tinha retornado, provavelmente com a mesma esperança que eles, esperar que o mar fizesse a sua parte e lhes desse uma chance de sobreviver. Já nos céus, o Farrier ainda mantém o controle do seu caça, e mesmo com o combustível chegando ao limite, ele não recua e abate mais um avião inimigo. Mas quando vê que não tem mais jeito, ele decide dar meia volta. Contudo, no exato momento em que ele faz a manobra, algo chama sua atenção. O bombardeiro alemão está se preparando para atacar o navio caça-minas britânico, e o Farrier decide mudar o plano na hora, girando o avião e acelerando para tentar interpretá-lo. Só que antes que ele consiga, um caça inimigo aparece em sua traseira, e uma perseguição começa, onde o Farrier tenta despistá-lo, mas isso o impede de atacar o bombardeiro a tempo, e o caça-minas é atingido, fazendo explosões tomarem conta da água, destruindo o barco que já lutava para sobreviver. Enquanto isso, no navio encalhado na praia, os soldados seguem em silêncio, escondidos, com a esperança de que a maré suba logo. Mas esse silêncio é interrompido pelo som seco de disparos e de balas atravessando o casco de metal do barco. E não era um ataque direto como eles inicialmente pensaram. Na verdade, os alemães usavam o navio encalhado como alvo, praticando tiros sem sequer saber que havia dezenas de homens escondidos ali dentro. Logo, a maré começa a subir, fazendo com que a água entre pelos buracos abertos, e desesperado, um soldado se levanta e tenta vedar as entradas, mas acaba sendo atingido, e os seus gritos denunciam a presença de todos escondidos ali. Sem alternativa, o grupo se divide entre pânico e tensão enquanto a maré sobe, e mais tiros são disparados no casco do barco. Mas o peso impede que o navio flutue, e é então que surge o impensável. Alguém precisava sair para aliviar o peso, ou todos iriam afundar juntos. É nesse momento que o Alex fala que essa pessoa é o Gibson, e pega uma arma para apontar para ele, acusando o Gibson de ser um espião alemão, alegando que seu silêncio durante todo o tempo escondia o medo de revelar o sotaque, e o Tommy tenta intervir, dizendo que aquilo não fazia sentido, mas o Alex insiste para o Gibson falar algo, furioso, convencendo outros soldados a acompanhá-lo, inclusive o líder do esquadrão. Sem mais escolha, o Gibson finalmente fala, e o seu sotaque entrega a sua origem. Ele não é britânico e sim francês, e o cara estava ali para fugir junto dos ingleses, sem querer ficar para trás, exatamente como mais de 120 mil soldados franceses que realmente foram evacuados junto com os britânicos em Dunkirk, muitos deles disfarçados, temendo ficar para trás nas linhas inimigas protegendo a retirada. Mesmo assim, a revelação não acalma os ânimos, e a discussão vira uma briga, onde empurrões e gritos são dados, até que finalmente a maré sobe o suficiente, e o navio começa a flutuar sem que ninguém precisasse sair. O capitão logo corre até a cabine para dar partida nos motores, enquanto os soldados fazem de tudo para vedar os buracos no casco com as mãos. Mas isso não é suficiente, e a água não para de entrar. Então o momento da verdade chega, e eles veem que não há mais saída, e precisam abandonar o navio. Um a um, os militares vão pulando na água, até que restam apenas dois, o Alex e o Gibson, e mesmo após tudo o que aconteceu, o Alex chama o Gibson para fugir, gritando para ele abandonar o navio para que eles escapem juntos. Contudo, o Gibson não consegue sair a tempo, e vemos os seus movimentos ficarem lentos debaixo d'água, o corpo pesado e ele se debatendo, lutando para sobreviver, mas aparentemente não resiste, e o navio vira o seu túmulo. Já na praia de Dunkirk, o horizonte começa a mudar, e o que antes era apenas mar aberto, agora se preenche com dezenas, centenas de pequenos barcos civis, e o comandante Bolton observa aquilo emocionado, vendo os pescadores, comerciantes, homens comuns que atravessaram o Canal da Mancha para salvar os soldados. Imediatamente, os soldados começam a embarcar nesses barcos, pois não havia tempo para cerimônias, nem para medo, era uma questão de sobrevivência. Enquanto isso, nas águas, o barco do Sr. Dawson se aproxima rapidamente do caça que havia feito um pouso forçado, onde o Collins já começa a perder as forças, pois a cabine está inundando, e ele não consegue abrir o vidro. É então que o soldado sem nome traumatizado, até então isolado e em silêncio, pergunta como estava o George, e o Peter responde bem bolado que ele não estava bem. Em seguida, o Peter quebra o vidro do caça, e dá ao Collins a chance de sair no exato momento em que ele já começava a se afogar, mas não havia tempo para eles conversarem, pois vem o navio caça-minas sendo bombardeado. O impacto faz com que dezenas de homens sejam lançados ao mar, e o óleo que vaza do navio começa a cobrir tudo, tornando as águas inflamáveis, além de frias e traiçoeiras. O soldado sem nome, que antes parecia dominado pelo medo, agora se junta no resgate, ajudando homens cobertos de óleo a serem puxados para dentro do barco, pois cada segundo fazia diferença entre a vida e a morte, e eles tinham que dar o fora dali antes do óleo na água se incendiar. Em paralelo, nos céus, o Farrier segue lutando mesmo voando no limite, ativando o seu tanque reserva e partindo em perseguição ao bombardeio que tinha dado a volta, e se preparava para lançar mais um ataque que se acertasse.
chegasse. Incendiaria todo aquele óleo espalhado na água, transformando o mar em uma armadilha de fogo. Enquanto isso, o Peter descobre que o George não resistiu e faleceu. E mesmo com a dor, ele decide não contar isso ao soldado sem nome, pois o rapaz entende que a guerra já carrega sofrimento demais. Afinal, ele próprio sabia o que era perder alguém, já que o seu irmão havia morrido na terceira semana da guerra, como piloto da RAF, Royal Air Force ou Força Aérea Real. E quando o bombardeio está prestes a lançar o seu ataque, o Farrier consegue abater o avião antes que ele lançasse os explosivos, mas a queda da aeronave atinge o óleo, e as chamas se espalham rapidamente pela água. Entre os soldados no mar, o líder do esquadrão que antes havia tentado tirar o Gibson do navio encalhado, não consegue escapar das chamas, em uma clara referência de que a guerra cobra as suas dívidas de formas impiedosas. E no meio do caos, o Tommy consegue nadar até o barco do Sr. Dawson, e é arrastado pelo Peter para fora da área onde estava o óleo. Depois sobe na embarcação, percebendo que o Alex também havia sobrevivido, e surpreendentemente o Gibson também, pois contra todas as probabilidades ele havia conseguido escapar. Mas o perigo ainda não tinha terminado, já que um caça alemão surge rasgando os céus, pronto para atacar o barco cheio de sobreviventes. Só que o Sr. Dawson não é apenas um capitão civil, ele manobra a sua embarcação com precisão, usando tudo o que aprendeu com o seu filho piloto, e quebra o ângulo do caça, fazendo o piloto inimigo desistir e continuar seguindo em direção à praia. Já na praia, o comandante Bolton fica feliz pela evacuação quando observa aquele caça se aproximando, e percebe que a ameaça ainda não acabou. Mas antes que o pior aconteça, o Farrier surge nos céus, abatendo o inimigo no último segundo, pilotando a deriva com o combustível esgotado. Aí, sem ter como retornar, o Farrier voa em silêncio, planando até um local livre para pousar e destrói o seu avião, ateando fogo nele enquanto é capturado pelos soldados alemães. E vocês sabiam que isso rolou de verdade? O sacrifício de pilotos como Farrier foi fundamental na evacuação real, já que muitos pilotos da RAF voaram até o limite de seus tanques, sabendo que provavelmente seriam capturados ou mortos, tudo para proteger os soldados nas praias, ficando claro que mesmo nas piores circunstâncias, coragem, sacrifício e humanidade ainda podem prevalecer. Já o comandante Bolton embarca o último dos soldados britânicos e resolve ficar para trás, pois assim honraria os franceses que ainda estavam lutando para cobrir a retirada deles, e só iria embora quando os aliados também fossem. De volta à costa da Inglaterra, o barco do Sr. Dawson finalmente chega ao porto, e os soldados começam a desembarcar em silêncio, muitos deles exaustos e outros simplesmente em choque. Entre eles, o Collins caminha enquanto um homem no cais, revoltado, questiona em tom duro onde estava a força aérea. Uma acusação pesada, feita por quem não viu o que realmente aconteceu nos céus de Dunkirk, mas nós sabemos o que o Collins fez e o quanto pilotos como ele lutaram, voando até o limite do combustível, enfrentando inimigos em desvantagem numérica. O Sr. Dawson, que viu tudo de perto, não deixa aquilo passar e ele conforta o Collins e com dignidade se despede de todos que ajudou a salvar. E após a evacuação, muitos civis que participaram da Operação Dínamo se tornaram verdadeiros símbolos nacionais. O próprio Winston Churchill declarou que nunca tantos deveram tanto a tão poucos, em referência aos pilotos da RAF. Do outro lado, o Alex já no trem carrega um peso difícil de descrever. O sentimento de fracasso pela retirada é inevitável, afinal não era uma vitória no campo de batalha, e sim uma derrota esmagadora com uma fuga desesperada. Mas a guerra é cruel, e às vezes sobreviver já é uma forma de resistência. O Tommy, por sua vez, se mostra tranquilo, e enquanto o Alex imaginava que eles seriam recebidos com decepção, e que ouviriam críticas por terem deixado a França para trás, ele se surpreende ao chegarem na estação, e a realidade ser justamente outra, pois eles são recebidos como verdadeiros heróis. Homens, mulheres, crianças e idosos todos ali, estendendo as mãos, entregando chá, cobertores e oferecendo palavras de acolhimento, pois na visão deles os soldados não fugiram, eles sobreviveram e essa era agora a maior vitória possível. Enquanto isso, o Peter vai até um jornal onde, mesmo devastado pela perda do George, ele faz questão de garantir que o seu amigo seja lembrado, e assim o nome e uma foto do George aparecem no jornal, listado como um dos heróis da evacuação de Dunkirk, apesar da pouca idade. E a imprensa britânica da época desempenhou um papel fundamental para transformar a evacuação em um símbolo de resistência, reforçando a moral do povo, que logo enfrentaria o terror dos bombardeios alemães no território britânico. E encerramos no trem, onde a câmera se aproxima do Tommy, agora segurando um jornal, e ele lê uma notícia que ecoa não só para os soldados, mas para toda uma nação. Devemos nos defender a qualquer custo, nas praias, nos campos, nas ruas, nas colinas, e jamais, jamais nos renderemos, até que o novo mundo venha em socorro do velho, e permita que ele viva livre. E essa é uma história sobre fuga, coragem, sacrifício e esperança. Fala galera, o que vocês fariam no lugar do Farrier? Me contem nos comentários, e se vocês quiserem ver outros vídeos como esse, é só clicar em um desses que estão aparecendo na tela. Muito obrigado por assistir, e até o próximo.